eu sou o João Abdala, sou aluno de Harvard da Class of 2023. Todo mundo do campus de Harvard foi mandado de volta para casa por conta da situação do coronavírus, de forma a prevenir o contágio de todo mundo, de todos os estudantes, professores e funcionários lá. Meu nome é Pedro Farias, eu estudo matemática aplicada à economia e estou acabando meu último semestre em Harvard. Então eu queria mostrar um pouco para vocês sobre a minha experiência em Harvard e contar um pouco como é esse processo de aulas online nessa ótima universidade, né? As nossas aulas todas eram conduzidas por Zoom nos mesmos horários de sempre. Então tinha um professor se reunindo com a gente, seja com uma aula de 15 ou de 500 pessoas e dando uma palestra, fazendo a parte expositiva da aula e também envolvendo os alunos num diálogo, permitindo que a gente usasse, por exemplo, aquela função de levantar a mão para fazer perguntas, para fazer comentários. Então, a experiência de estar em aula foi simulada de uma forma eficiente, até eu diria. Quando a gente se encontra agora, a gente normalmente faz pelo aplicativo Zoom, né? A maioria das aulas tentaram manter a frequência de 2 vezes por semana, igual como seria numa aula presencial, né, no campus. Mas cada aula é gerida um pouco diferente, porque como a universidade queria dar mais autonomia para os professores, né, cada professor teve um pouco de uma adoção da tecnologia diferente. São vários professores com experiências diferentes, todos tentando aprender como mudar o seu currículo para que os alunos pudessem continuar tendo essa oportunidade de aprenderem à distância. Queria dar um exemplo para vocês de uma aula que eu estou fazendo de inteligência artificial e considerações éticas relacionadas a essa tecnologia. Então, nessa aula, é uma aula bem focada em discussões, né? É um estilo meio seminário. A gente é apresentado a tecnologia, o código, alguns métodos de inteligência artificial. Então, a gente aprende um pouco dessa parte técnica, mas aí a maioria da aula é focada na discussão sobre potenciais problemas ou consequências éticas desses algoritmos. Obviamente é difícil ter uma participação quando está todo mundo num lugar diferente, né? Então, de fato, caiu um pouco a participação dos alunos na sessão de Zoom, né? O que seria a sala de aula, mas os professores usam algumas outras ferramentas também para ajudarem a mitigar esse efeito de distância, né? Então, uma ferramenta, por exemplo, é a ferramenta de breakout, que é basicamente o professor quebra o grupo de alunos para grupos menores de 4 ou 5 alunos, né, em sessões virtuais. E aí nessas sessões a gente debate entre nós 4 ou 5, né, sobre a questão sendo considerada, né, nesse caso os algoritmos e potenciais consequências éticas no seu uso. Essa aqui eu acho que é muito interessante mostrar, é minha aula de macroeconomia, em que a gente tinha uma palestra 2 vezes por semana com os nossos professores. E era uma aula de 500, 600 pessoas no auditório. Todo mundo assistindo nesse Zoom toda segunda e quarta-feira de manhã. E pra gente aprofundar esse conteúdo, toda sexta-feira, no meu caso, a gente tinha uma section, que é basicamente um pequeno grupo de discussão de 15 alunos, comparado ao tamanho da aula, em que a gente discutia a fundo o material e, em vez de serem os professores, a gente tinha, em geral, um aluno de PhD ou de graduação que conseguia dar bastante atenção pra gente, também era muito, muito competente e conseguia aprofundar tudo com bastante cuidado com os alunos. Por mais que tenha tudo sido feito com acredito, assim, todo o empenho possível, que eles tenham conseguido fazer algo que realmente funcionasse, não é a mesma experiência de você estar no campus, né? E por mais que tenha alguns fatores que a gente com certeza sente falta de estar no campus com outras pessoas, pelo menos a experiência de ter uma aula continua sendo bastante boa. Essa aula é um bom exemplo, porque você vê, ainda tem o que seria uma aula tradicional, né? Que é o call no Zoom, né, uma ligação no Zoom, e o professor ainda faz a apresentação do material, ele mostra o algoritmo. Também tem o componente de diálogo, né, que são esses breakout sessions, as sessões menores. Então a gente consegue debater um pouco ao vivo, mas
A gente continua, além disso, com esses quadros de discussões e também vários outros deveres de casa e redações, etc., que a gente precisa trabalhar em conjunto. É isso, eu espero que eu ter contado um pouco dessa história possa ajudar vocês a entenderem como Harvard está mantendo esse semestre vivo, né, mesmo sendo um semestre remoto. E quem sabe você goste de alguma dessas ideias que Harvard propôs e talvez compartilhe com um professor ou um administrador da sua escola, ou tentarem criar outras soluções com base nessas para cada vez mais melhorar a nossa educação remota, né? Porque por enquanto o mundo está parado, mas a educação não pode parar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre como foi essa situação, sobre como foi ter essas aulas em Harvard de forma online, um pouco não, bastante diferente do normal. É isso aí. Um abraço para todo mundo.